Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal e é um prazer receber você aqui. Pessoal, estou aqui com o manual da Consul para atender esse equipamento aqui, ó, Split High Wall Inverter. Então nesse manual vem trazendo todos os códigos de erro para atender esse modelo. Entretanto, pessoal, quando o equipamento apresenta um erro, ele fica parado e não aparece esse código aqui, ó, que é, por exemplo, aqui nesse caso é o 1, é o 2, né, e tem vários outros códigos, né? Então o número do código de erro não aparece no visor logo de cara. Você precisa fazer um procedimento antes. Então aqui diz assim, ó, pressione 4 vezes o botão sono do controle remoto e os seguintes códigos de erro aparecerão no display. Então vamos ver um exemplo na prática. Aqui nós temos um equipamento que apresentou um erro, o equipamento parou de funcionar e ficou estático nessa temperatura que está no visor. Porém, o equipamento não está funcionando. Então, para saber qual é o erro que esse equipamento está apresentando, então o que nós temos que fazer? Pegar o controle remoto, posicioná-lo, apertar 4 vezes o botão sono e aguardar um instante que o equipamento vai fazer a leitura e aí ele vai apresentar o erro. Nesse caso aqui é o código de erro 36, tá? Que significa que é falha de comunicação entre a condensadora e a evaporadora. Tá, pessoal? Então praticamente é assim que você descobre o código de erro dos equipamentos da Consul para esse modelo Split High Wall Inverter. Pessoal, para o vídeo de hoje vamos falar sobre o código de erro 13, que tem como tema aqui, ó, proteção para a temperatura elevada do gás expelido pelo compressor. E nós temos 4 pontos a considerar aqui, ó. Verifique visualmente a condição da unidade externa, inspecione a resistência do sensor de temperatura, verifique se o protetor térmico do compressor está em curto, faça o cálculo diferente de temperatura da entrada e da saída da unidade externa, a fim de verificar o funcionamento se está normal. Então, vamos falar sobre esses 4 itens aqui, um por um. Pessoal, então vamos ao primeiro ponto a considerar, que é o número 1, ó. Verifique visualmente a condição da unidade externa e condição de instalação para saber se a área de troca de calor foi bloqueada. Pessoal, a condensadora, que é a unidade externa, ela precisa ser instalada numa área que você tem uma boa troca de calor. O que isso significa? Significa que ele tem que ser instalado numa área aberta, uma área que tem circulação de ar, para que possa ter essa troca de calor e o equipamento não apresente aquecimento, tá? Tem um ventilador interno que faz a troca desse ar, o ar frio entra, resfria todo o sistema interno dentro da condensadora e ele sai para fora. Se você tiver com esse equipamento dentro de uma área muito fechada e não tiver a troca de calor do ar externo, então ele vai apresentar aquecimento. Tá? Então a primeira coisa é verificar visualmente se a sua condensadora está instalada de uma forma adequada, ou se ela estava na forma adequada e foi colocada num lugar que não tem circulação de ar. Se isso acontecer, provavelmente vai dar esse erro por causa de aquecimento, não por defeito, mas é por causa de proteção mesmo, porque não está tendo circulação do ar frio, fica só o ar quente circulando porque o ambiente é fechado. Então precisa tirar essa condensadora desse lugar e colocar no lugar mais fresco, mais refrigerado, para que ele possa ter essa troca de calor eficiente. 2. Inspecione a resistência do sensor de temperatura do compressor. Se a resistência estiver fora do especificado, troque o sensor. Pessoal, esse sensor que o manual está se referindo, ele está querendo dizer que é o sensor de descarga. Esse sensor de descarga fica ali bem na tubulação que interliga tanto o compressor como a condensadora. Tá? Essa tubulação é onde passa o gás quente que vem do compressor. Okay? Esse sensor de descarga ele é responsável ali de controlar a partida do compressor e outros parâmetros que a placa analisa para fazer esse equipamento funcionar ou não. Tá? Então é um componente muito importante. Então, se esse sensor tiver com problema, ele vai passar uma informação errada para a placa e a placa ali, os microcontroladores que vai analisar esse sinal de temperatura, ele vai dar informações erradas e pode ser que ele desarma ali o compressor de uma forma desnecessária ou deixa o compressor ficar muito quente porque ele está passando a informação errada. Enfim, se ele tiver com defeito, ele vai dar problema de leitura da temperatura desse compressor, desse gás quente que está saindo desse compressor e vai dar o erro e vai desarmar o equipamento, certo? Então,
A primeira coisa que tem que fazer é o seguinte, verificar como que está a resistividade desse sensor, tá? Então, primeiramente, ver se ele está aberto. Se ele estiver aberto, ele não vai ter condutividade nenhuma, tá? Você vai fazer a leitura e não vai dar nada. Se ele tiver com valor descalibrado, ele vai dar um valor fora da faixa que ele foi fabricado, tá? Então esse sensor, em média, ele tem uma resistividade, um valor ohmico de 200 k ohms, tá? Por quê? Porque a saída do gás gira em torno ali de 50 a 60 graus e pode chegar até 130 graus, dependendo do tipo de gás. O gás R22 fica na faixa de 57 a 62 graus. Dependendo do gás, se for 410 ou outro gás, pode ser que a temperatura chegue até 130 graus Celsius. Então vai depender do gás que está sendo utilizado ali, tá? Então por isso que esse sensor precisa ter uma resistividade, um valor ohmico maior, tá? Em média 200 k ohms, certo? Então 200 k ohms fica na faixa de 25 graus Celsius. Ele é calibrado a 25 graus Celsius de temperatura ambiente. Então se você tiver com a sua temperatura ambiente de mais ou menos 25 graus Celsius, vai ficar na faixa ali de 195 a 200 k ohms, beleza? Mas você tem que consultar uma tabela que, dependendo da temperatura ambiente, esses valores vão alterando, tá? Para mais ou para menos, tá? Mas, como regra geral, a 25 graus Celsius é para dar na faixa de 195 a 200 k ohms, beleza? Se estiver muito fora dessa faixa, então provavelmente esse sensor está com defeito. E aí é só fazer a troca desse sensor, esse erro é para desaparecer, ok? 3. Verifique se o protetor térmico do compressor está em curto-circuito ou não. Pessoal, o protetor térmico ele fica acoplado bem na parte superior do compressor. É um componente responsável de fazer a interrupção de passagem de corrente elétrica para desarmar esse compressor se caso a temperatura da carcaça ou do invólucro, que é essa chapa metálica do compressor, tiver em aquecimento, tá? Então ali dentro desse componente ele tem uma propriedade física, tem uma chapa metálica que ele vai trabalhar com dilatação térmica. Se a temperatura ali da carcaça, do invólucro, ele aquecer, vai gerar uma dilatação térmica nessa chapa metálica que tem dentro do componente, vai desarmar o fluxo de corrente desse componente e aí o compressor não liga, tá? E aí quando ele esfriar, ele volta a se contrair e aí ele volta a ativar os contatos e o compressor volta a funcionar. É mais ou menos igual a um ferro elétrico, tá? Daqueles mais antigos. Você tem ali um termostato que quando aquece, depois ele desliga e quando está frio o ferro ele volta a aquecer. Então ele fica acionando e desacionando continuamente ali para manter a temperatura. Então é mais ou menos parecido com isso, tá? É uma propriedade físico-química ali, tá? A propriedade térmica que ele vai fazer mesmo a leitura térmica do metal mesmo ali para desarmar esse componente e ao mesmo tempo desarmar também o compressor, tá ok? Então se ele der um defeito, tiver um curto-circuito, ele estiver aberto ou qualquer mau funcionamento, ele vai ativar esse erro, então precisa então fazer a avaliação desse componente e fazer a troca, aí o problema é para estar resolvido, beleza? 4. Faça o cálculo de diferença de temperatura na entrada e na saída de ar da unidade interna, a fim de verificar se o funcionamento está normal. Pessoal, eu tenho aqui uma representação visual do sistema de ar-condicionado. Então aqui na parte superior nós temos a parte da evaporadora e a parte de baixo aqui é da condensadora. Então, de acordo com o manual, ele está mandando você verificar as temperaturas aqui na parte do evaporador, que é na parte interna. Então aqui, considerando o gás R22, tá? Mas você precisa avaliar isso daí. Nós temos aqui algumas temperaturas hipotéticas aproximadas, tá? Com base em pesquisas na internet, tá bom? Mas você precisa pegar o manual do equipamento para ver certinho quais são as temperaturas. Então aqui, ó, quando ele sai aqui da condensadora, entra na evaporadora por volta de -1 a 5 graus Celsius, tá? E na saída, quando ele devolve o gás para o compressor, fica na faixa de 4 a 7,2 graus Celsius aproximadamente, tá? Então o que o manual está mandando você fazer? Está mandando você pegar as referências de temperatura de acordo com o manual e fazer o cálculo em relação ao que você encontrar lá. Então você tem que pegar o termômetro, medir as temperaturas que está entrando aqui na serpentina lá da evaporadora e também medir na saída. E você vai ter umas temperaturas na prática. E aí você confronta, faz a diferença em relação
as temperaturas que você está vendo no manual em comparação às temperaturas que está sendo lida. Aí você vai ter uma variação ali. Aí você só precisa ver se essa variação está dentro da tolerância. Por exemplo, se você pegar aqui e medir, deu, sei lá, 4 graus aqui, e você olhar lá no manual e a temperatura que tem que dar é 5, então deu uma variação de 1 grau. Tá? Você encontrou 4 e o ideal era ser 5, então você tem uma variação de 1 grau. Mas lá fala que a variação pode ser até 3 graus, então está dentro. Mas de repente estiver muito fora, então de repente você já está tendo um problema aqui nesse gás que está chegando aqui com essa temperatura fora do que era para entrar. Então você vai ter que verificar os sensores de temperatura, né, e dar uma avaliada geral se está de acordo essas temperaturas aqui. Aí você vai ter que fazer vários testes. Primeiro são os sensores, vai ter que verificar se as placas estão funcionando corretamente. Aí vai ter que fazer uma avaliação mais minuciosa para saber por que essa temperatura não está chegando do valor que era para chegar. Tá? Mas aí é um tema para um próximo vídeo. Tá? Mas aqui você já vai saber que o problema está aqui na evaporadora, na entrada do gás da evaporadora, tá? Saindo lá da condensadora. Tá bom, pessoal? Então aí pode ser o capilar, aí pode ser sensor de temperatura aqui da evaporadora, pode ser placa, e a gente vai ter que avaliar várias coisas aí para você descobrir, ok? Pessoal, eu espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo aí. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal e eu aguardo você para o próximo vídeo. Até mais!